hamburgueria lá perto de casa, poxa, que pena. Nessa ele acabou sugerindo, vamos pegar a hamburgueria? E a gente fechou sem muito saber como é que ia, que a gente ia fazer, É qual que ia ser o nosso, nome. mas e agora? Exatamente, exatamente. A dele aí já é, em, em outra frente completamente Uhum. diferente, né? Então, a primeira reação foi uma surpresa, justamente por não ter conhecimento, não ter expertise nem nada. Pô, e depois que tá rolando, você lembrar de quando estava pensando ainda, antes É, de o negócio ter vida. Então, eu acho que isso, como eu disse, né? Apesar de a gente não ter todo esse background aí uhum. de empreendedorismo, mas, pô, pegou na nossa veia. Então você vai se realmente se encantando e se apaixonando no processo. Salve, salve galera! Estamos começando mais um Burrino Papo. Eu, Alisson, da Speed, diretamente dos estúdios BNP na Zona Norte de São Paulo. Hoje tá um diazinho frio, chuvoso, né? Mas vamos esquentar porque o cara vem do Fire, né? Antes disso, antes de já fazendo as piadas ruins de velho, antes disso, quero agradecer os nossos parceiros aí que estão com a gente para fazer isso aqui acontecer a cada dia. Então, quero convidar você ao longo do nosso programa, ali na telinha, na tarjeta aí, na sua telinha também, vai aparecer aí o nome, QR Code para escanear, enfim. Vai lá, segue os caras, curte, compartilha, comenta. Se tiver precisando de apoio, chama, fala que veio através do Bug no Papo, que com certeza, independente se veio aqui ou não, vai ser muito bem atendido, mas se vier parceiro também, a galera já dá uma atenção especial, sabe que é alguém que está precisando de apoio, de alguma consultoria, enfim. E chama essa galera aí para fazer negócios, porque os parceiros são justamente para isso. Quero agradecer aí todo o time da CDM Finanças, McCoy's Pickle Factory, Pris Food, Da Vinci Gourmet, Junior Food Service, o Rei do Boné, Quantum Pão, minha querida Speed Foods do coração, né? Speed Foods distribuidora, tá? Não é Speed Foods do coração, antes que a produção me mate aqui. E use BNP Oficial, camisas exclusivas do seu podcast preferido. Tem um cupomzinho Primeira 10, vai lá, entrega em todo o Brasil com a qualidade da reserva. E eu tô aqui com ele, que é o cara do fogo, né? Tô com o Fábio da Faridor Burger, muito bem-vindo. Que, cara, já tem uma trajetória pesada, né? Começou há pouco tempo, mas já foi top 1 lá do guia da Chácara Santo Antônio, já teve no top 41 do Hambúrguer Perfeito. Saiu no Estadão Paladar, Veja Comer e Beber, tá lançando marca nova, já veio, chegou chegando, né? Graças a Deus, obrigado Alisson aí pelo convite, antes de mais nada. Foi uma honra estar sentado aqui com você, onde já vi tanta gente boa aqui, pesada. Então, pô, primeiro de tudo, um prazeraço estar aqui contigo e bora conversar e falar um pouco de hambúrguer, da Fire. Vambora. Vambora. Pra gente começar, eu acho que é legal a galera conhecer um pouquinho, né, de você. Conta um pouquinho pra gente Claro. qual é a tua trajetória profissional, como você entrou nesse segmento do burger. Sim. Cara, acho que um pouco diferente, acho que da maioria do pessoal aí do hambúrguer, eu não vim desse meio de restaurante, de cozinha. Eu trabalho no mercado financeiro aí já há mais de 20 anos. A minha carreira toda no mundo corporativo, vamos Uhum, dizer assim, né? E nunca pensei em empreender no ramo do hambúrguer, para falar a verdade. Foi uma situação assim muito atípica de de uma hamburgueria que tinha perto do prédio onde eu moro, lá na Chácara Santo Antônio, um lugar que a gente frequentava e que os rapazes lá que eram os proprietários acabaram fechando após alguns anos e eu, como um bom cliente, estava sempre presente, que estava sim. sempre consumindo e tentando ajudá-los também, na medida do possível, ali, divulgando no meu prédio, etc. Uhum. Ele me fez a cortesia de falar que iria encerrar as atividades lá, né? E aí eu acabei comentando com o meu amigo que hoje é o meu sócio, o Renan, e, e ao comentar, olha, pô, vão fechar a hamburgueria lá perto de casa, poxa, que pena.
nessa ele acabou sugerindo, vamos pegar a hamburgueria? Tudo bem no ritmo, né, Aí de negócio, né? mas eu achei que tava brincando, porque ele também Aham. não é do ramo, ele é advogado, tem escritório, enfim. Também tem a vida dele aí já é, em, em outra frente completamente Uhum. diferente, né? Então, a primeira reação foi uma surpresa, justamente por não ter conhecimento, não ter expertise nem nada. Cara, tá louco? E, e ele tava falando sério, e aí a gente começou a conversar e começar realmente a considerar a possibilidade. E a gente, não sei como, acabou juntos Isso decidindo. tá em alta, né? Que a gente, alguns episódios atrás, aí a gente gravou com a galera que aconteceu a mesma coisa. O É, cara era consumidor, fã da marca, acompanhava tal ali, e aí fechou e ele foi lá, quer saber, agora eu vou levantar essa bola. e aí a gente acabou meio no susto assim, e sem ter ideia muito clara de como ia fazer, a gente acabou negociando com o rapaz lá a passagem do ponto. Uhum. A gente não ia ficar com a marca dele, né? A gente ia Só pegar a estrutura só mesmo, pegar né? ali. Era um lugar muito pequeno mesmo, parecia um food truck, assim, era uma garagem ali Uhum. que ele montou uma cozinha e com uma saída para rua, algumas mesinhas na calçada, bem simples mesmo. Estoque bem pequeno, um lugar para estoque bem pequeno, tudo ali no mesmo lugar, né? Cozinha, caixa, estoque, enfim. E, e aí a gente acabou só acertando essa passagem ali do ponto. Meu sócio negociou o aluguel com a dona do imóvel e a gente fechou sem muito saber como é que a gente ia fazer, É qual que ia ser o nosso, nome. mas e agora? Exatamente, exatamente. E, e aí, posso continuar? Pode, vai, manda bala. E, e aí a gente fechou, definiu com o rapaz, assinamos o contrato de aluguel, e aí que a gente parou para pensar e nos fizemos exatamente a pergunta que você fez agora. E agora, né? Como é que a gente vai fazer? E assim, o que acho que guiou a gente no conceito e o que a gente pensava para o lugar, eu acho que foi uma mistura assim da nossa percepção de cliente, né? Sim. Das coisas que, como cliente, a gente gostava, baseado realmente em gosto pessoal, experiência, eh, e aí também mirando um pouco do que a gente teria condição de fazer, dado o espaço Uhum. reduzido e também dado que putz, a gente não cozinha, a gente não é expert em culinária, então acho que a gente juntou um pouco dessas questões para a gente definir e chegar nesse conceito, que basicamente foi a gente tentar fazer algo simples, né? A gente não teria espaço para ter um estoque grande, então a gente não teria como ter muitos Uhum. insumos, Montar uma diferentes. operação mais otimizada, com produtos Exato, mais que dê para utilizar em várias produções, né? exato. Então a gente, pô, um tipo de pão, Uhum. um blend, né? Ali o básico que era o cheeseburger e x-salada, um lanche nosso, né, Uhum. assinado ali da linha da Fire, vamos dizer assim. Toppings ali, para quem quisesse fazer uma composição diferente ali nos lanches Uhum. básicos. Porções, bebidas, sobremesa, assim, um cardápio de uma frente, Legal. vamos Bem dizer assim. enxuto, objetivo. E, e aí a gente acabou contando com a ajuda de um amigo meu, que é o Bruno, que é do The Dog House, não sei, Sim. imagino que Já ouvi você deva falar, já ouvi conhecer. falar. Eu liguei para ele e falei, Bruno, vou abrir uma hamburgueria. Você consegue me ajudar aí? Porque depois eu te explico, mas eu preciso de ajuda. E ele foi um cara muito bacana, assim. Então ele foi o cara que conseguiu, vamos dizer, botar no papel esse conceito que a gente estava na cabeça, né? Botar no papel no sentido de qual vai ser o pão, quem vai ser o fornecedor do blend, Uhum. né? Puta, você vai precisar de uma ficha técnica, você vai precisar de um nutricionista. Então ele meio que
traduziu essa ideia de conceito nossa para algo Factível ali, real, né? factível e que a gente conseguisse iniciar. Então ele foi um cara que ajudou a gente a rever ali o que a gente precisaria de equipamento, o que dava para usar, o que era legal a gente ter novo. Ele fez todos os testes cegos ali com base no que a gente pensou de cardápio. Então a gente provava os pães, escolheu o melhor, ele é esse. Mesma coisa com as carnes, com o queijo. E aí automaticamente para cada escolha ele já passava o contato do fornecedor. Então ele foi o cara que meio que fez com que a gente conseguisse minimamente entender e ver o que envolvia ter uma hamburgueria, Uhum. né? Então, de novo, equipamento, fornecedor, treinamento para equipe. Então, ele foi um cara que conseguiu nos ajudar para a gente sair Dar o start, né, no dar o negócio. start e começar o negócio. Legal. Outra coisa, a gente não tinha ideia do nome também, e foi algo que a gente foi pensar depois. E, cara, hoje em dia, qualquer nome que você Você pensa, você busca, já, tem, é já verdade. tem, né? Mas o Firelaw, ele, vocês desenvolveram com alguma questão estratégica, alguma questão de propósito, ou buscou um nome mesmo, tipo, que tinha disponível e É, colocou? na verdade, todos os nomes que eu tentei criar pensando em alguma coisa, alguma lógica, algum Um conceito propósito, próximo, né? ou algo para explicar, puta, nenhum fez sentido. E aí, cara, tem, da mesma forma como foi com o Bruno, eu tenho um outro amigo, o Luiz, que é um cara que é publicitário, que já trabalhou com um monte de marca legal e também me ajudou muito, ajudou a gente muito nessa criação. E ele, cara, saiu com esse nome e fez todo um conceito da marca. Sim, eu vi tem uma baita de uma identidade visual, né? A marca ela tá bem É, estruturada, você vê, você consegue ver a sinergia de toda a comunicação da casa e sim, com a marca, né, em si. exato. Mas no começo também ele falou e o cara, pô, mas eu não vou ter broiler, não vai ser parrilha. Eu não consegui fazer uma conexão assim imediata com o conceito, mas pô, quando ele botou assim realmente no papel e eu comecei a ver as aplicações ali, né, que Uhum. eles fazem nesse processo de construção de marca, eu comecei a, a, a me Começou a se aproximar. apaixonar É, pela marca, né? Você exato. começou a se apaixonar E pela aí eu marca. pô, já brincava com o Renan, pô, Fire Door, eu, pô, já tô vendo o pessoal, pô, vamos lá na Fire hoje. Legal. Pô, aí eu já vi o negócio, que o Fire já poderia virar o Uhum. início dos produtos, dos lanches. E quando ele mostrou a comunicação, assim, o logo, aí eu achei realmente muito legal e você Conectou bem. já fiquei convicto de que era o caminho. E aí juntou essa questão da consultoria, da marca, a gente falou, meu, vamos embora. Que da hora, cara. Esse processo de construção é gostoso, né? Você pegar e construir algo do zero, criar identidade. Eu lembro quando eu tava criando o Burger no Papo. Eu sentei numa mesa e aí eu, putz, preciso criar um negócio para comunicar e tal. E escrevi uma porrada de ideia e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí chegou no Burger no Papo, eu falei, caraca, deixa eu ver se tem esse negócio aqui. Aí fui pesquisar, não tinha em lugar nenhum. Eu falei, puta, mano, vai ficar muito foda esse negócio. Aí pensei na ideia do logo, aí chamei um profissional, passei pra ele o briefing, né, de Sim, o que eu tinha imaginado, e tal. O cara conseguiu parece que tirou da minha cabeça e botou lá, e ficou fantástico. É um processo que é importante, né? Eu acho que muita gente acaba sabotando esse primeiro momento de criar uma identidade de marca, ter uma estrutura bem sólida, bem estabelecida, saber posicionar bem como a sua marca vai se comunicar com o cliente. sim, Você estava num ponto onde o cara fechou e se fechou provavelmente ou porque não teve uma boa administração, ou, enfim, tem N fatores, né? A gente não vai tacar pedra no gato, claro. mas é, você virar a chave, às vezes no mesmo ponto, é um pouquinho mais complexo, né? Então você tem que chegar já com uma estrutura bacana, já mostrando para que veio mesmo, e a comunicação ajuda muito nisso. Sem dúvida. E aí vocês caíram de paraquedas, você e seu amigo, A gente caiu de. advogado, um do financeiro.
A gente caiu de paraquedas e, assim, apesar de, pô, a gente ter carreiras bem legais, assim, Uhum. nos nossos segmentos e, pô, tá satisfeito e tudo mais, mas é diferente, né? É Você outra criar, dinâmica. que nem você estava falando, pô, você pensou no Bigger no Papo, aí você, pô, rabiscou, checou, falou com o cara da agência, aí materializou, aí saiu, aí hoje você está aqui. É diferente, né? Uhum. Você participar desse processo de criação de um negócio teu, pô, e depois que tá rolando, você lembrar de quando estava pensando ainda, antes É, de o negócio ter vida. Então, eu acho que isso, como eu disse, né? Apesar de a gente não ter todo esse background aí uhum. de empreendedorismo, mas, pô, pegou na nossa veia. Então, você vai se realmente se encantando e se apaixonando no processo. Legal. E a operação, como é que foi? Vocês caíram para dentro da operação em algum momento ou já tinha um time para poder rodar? Não, a gente, como assim? A gente não, não tem Não muita, fritava um não ovo? tem muita essa habilidade. A gente teve que contar com a ajuda de um time aí até, né? Mandando um abraço pro time todo nosso lá. Legal. Eles são fundamentais. Então a gente sempre já teve que, de começo, montar uma equipe ali minimamente para atender o, a demanda, né? Uhum. E aí o Bruno, né, fez esse treinamento aí inicial dos lanches, de como trabalhar. E obviamente teve já mudanças aí ao longo desse 1 ano e 10 meses, mas aí automaticamente quem ia chegando, o pessoal já ia, né, Contribuindo também, né, com contribuindo, conhecimento. ensinando. E hoje a gente tem uma gerente lá que já está há um bom tempo com a Pô, gente, legal. que pô, já toca aí legal a casa, nos ajuda bastante. Então a gente já tem ali uma, vamos dizer assim, uma Uhum. cultura e um processo já bem estabelecido que a gente já consegue replicar para quem chega pro time. Bacana. A casa ela já tem uma identidade visual muito forte, aí você falou sobre cultura, né? Acredito que isso tudo foi construído junto com o propósito, né, da marca e da identidade e que vocês levam isso adiante. Como você é o cara do financeiro, né? Eu acredito que seja um processo um pouco mais fácil, né, para lidar com as questões financeiras, entender o processo, o controle disso. Como que foi para você, mesmo sendo um negócio diferente, uma área diferente, fazer a introdução de algo que você convive dentro disso? Na verdade, cara, apesar de eu trabalhar em banco, é um mundo completamente diferente, né? Então, assim, pô, eu tiro o chapéu pra essa galera toda aí do hambúrguer, né? Porque, cara, são variáveis, assim, que são completamente diferentes do meu mundo. São variáveis vivas, elas se movem constantemente. Então, cara, tipo, pô, obviamente que tudo que você faz, você consegue aplicar em outras coisas, né? Todas as suas Uhum. experiências agregam para qualquer novo projeto. Mas a gente teve que aprender mesmo, cara, do zero, né? Tipo, CMV, né? Todas essas questões aí de De gestão, né? tributárias Uhum. específicas de gestão. Então é algo que, por exemplo, é o que a gente está até mais focando nesse momento assim de vida da hamburgueria. Porque acho que a gente pô, pensou muito até hoje em construção de marca, em vender, em ir aumentando aos poucos o nosso portfólio, a experiência, né, com a Uhum. expansão que hoje a gente já tem um salão legal. Então a gente meio que agora que está se dedicando aí mais a ter as coisas mais na ponta do lápis, a entender a melhor forma de gerir o negócio. O negócio, graças a Deus, sempre foi saudável desde do primeiro mês, mas agora que a gente está, vamos dizer assim, botando mais foco nessa parte gerencial. É, é, eu acho que uma das partes mais importantes é de fato, é válido até você começar ali meio que nos bastidores, a coisa rolando e tal, mas chega um momento que de fato a gente tem que buscar entender do negócio para poder que ele Total, ganhe vida e tenha total. longevidade, né? É muito difícil conciliar essas duas rotinas
da sua vida trabalhando numa corporação e gerindo um negócio, Sim. atrapalha muito? Como é que é esse processo para vocês? Eu acho que tem dois ângulos. Tem coisas que Uhum. são boas, tem coisas que são ruins. Eu acho que assim, uma coisa que é boa e que pô, a maioria das pessoas não tem, às vezes isso até um compiclômetro aí para quem está empreendendo, é o fato de a gente não precisar da hamburgueria para viver, né? Uhum. Então isso dá um conforto, uma tranquilidade para a gente, né? A gente tem condição de testar, de validar. A gente sabe que, graças a Deus, a gente tem condições de, de, de ter mais tempo para fazer o negócio maturar. Então, acho que isso é uma coisa que dá uma leveza para a gente, no sentido de a gente conseguir ter mais paciência com uma estratégia, com um produto, de a gente não ter, às vezes, que eventualmente trocar um fornecedor, reduzir a qualidade, que são coisas que a gente sabe Uhum. que infelizmente, são coisas que as pessoas sofrem. Isso é Sim. um lado. Acho que o outro lado não tem jeito, a gente já tem 24 horas Não dá para esticar, né? e às vezes a gente não consegue focar tanto em algumas coisas como a gente gostaria. Então, às vezes a gente tem que fazer escolhas. Então, pô, vamos focar aqui em vender mais, vamos focar Uhum. em estar mais presente de alguma forma nas mídias. Pô, agora conseguimos essa etapa, vamos olhar mais gerencial. Então, é difícil, tem coisas boas e coisas ruins, mas acho que a ideia é a gente tentar equilibrar. E como é que é a atuação de vocês? Hoje você e o seu sócio desempenham qual papel dentro do negócio? Apesar de eu ser o cara do banco, eu tô mais focado no, Na operação. em produto, Uhum. né, em ação, em, em estratégia, né? Ele tá mais tocando aí a parte administrativa, RH, parte do imóvel, Parte parte jurídica, jurídica, exatamente. especialidade, né? Exato, é um registro de marca, Legal. essa parte toda, mas a gente faz, independente de as coisas estarem bem divididas, o que é ótimo, mas sempre as decisões no final alinhadas, né? Então a gente Legal. sempre, cada um tá tocando o seu, mas sempre cada um prestando conta do que tá fazendo e sempre tentando ir alinhado em cada frente. Já se arriscaram na cozinha para fazer alguma coisa ou Ele já socorreu algumas vezes na chapa, mas você corre, né? eu não consigo. Eu fico no caixa se precisar, atendendo ali as mesas. Cara, assim, dá para ver que o negócio, ele, como você falou, né? Desde do primeiro mês o negócio vem se suprindo e é legal quando começa assim bem estruturado, né? Embora não seja algo que vocês dependam como uma fonte de receita para a vida e tudo mais, ele traz um retorno financeiro para vocês e é legal quando tudo funciona muito bem. Nem sempre os casos são dessa forma, nem sempre as coisas iniciam desse jeito, mas o mundo ideal é para que chegue nesse ponto e chegue nesse momento de equilíbrio. Sim, E começar com planejamento, ele faz toda a diferença para o negócio. Você começar planejando bem, estruturando marca, estruturando equipe, cozinha. Isso que você falou de receber ajuda no início foi fundamental, né, total. para fazer. Eu acho que a galera tem que estar mais aberta até para quando for começar, de fato, porque o pessoal principalmente da alimentação é muito aberto, né? Sim, Você pede ajuda, você troca ideia, você compartilha uma informação, e aí todo mundo vai se conectando e um vai ajudando o outro, não tem essa coisa de briga, de competição, sim. Isso de foi algo que me rivalidade. surpreendeu pra caramba, inclusive, né? É porque você vem de um mundo corporativo que, Exato. por exemplo, se der um mole, o pessoal Exato. tá aqui na mesa aqui e põe o pezinho para te Sim, derrubar. sim. Eu também já atuei na área corporativa e, cara, era isso sempre. E aí a gente vem e é surpreendido por uma nova cultura, uma nova forma de ter parceiros, não só de negócio, mas parceiros de mercado, né? São pessoas que atuam dentro do mesmo mercado, mas todo mundo visando o desenvolvimento do mercado, o crescimento. E eu acho que é até um dos fatores que fez o hambúrguer crescer tanto quanto cresce e continua crescendo. Sim. A galera da pizza, desculpa, mas a gente já engoliu o mercado da pizza, já mesmo com uma quantidade muito inferior de pizzaria, de hamburguerias, né, referente à pizza.
mas em faturamento o negócio já tomou uma nova proporção. E aí, o legal que a gente veio analisando até dados recentes, essa crescente do mercado do hambúrguer, ela movimentou os outros segmentos da alimentação, inclusive a pizzaria. Começou a se movimentar tudo e a reaquecer um pouco do mercado da pizza com a galera fazendo estratégias de multi-operação. Vocês pensam em algum momento em fazer alguma coisa do tipo, implementar novas ideias, novos projetos dentro de uma mesma operação? A operação está atendendo a demanda, já está sobrecarregada? Como é que está Sim. essa estrutura lá? Então, a gente está fazendo aí vem fazendo aí um crescimento dela, mas de forma mais, vamos dizer, mais paulatina, assim. Uhum, Como eu te disse, a gente abriu num lugar muito pequeno, né? Então, praticamente um food truck ali com 3 mesinhas na calçada. E graças a Deus a gente começou a ter um movimento legal e a gente via que já estava pequeno, né? E a gente sempre teve um público bacana, família, e às vezes a família achava melhor pedir porque ficava com a uhum, criança muito perto da rua, assim, correndo. Então aconteceu a oportunidade de a gente pegar a extensão do próprio ponto, né, que a gente tinha a hamburgueria, porque é uma casa que era dividido em 2 pontos comerciais e uma parte residencial em cima. Então, era um salão na esquina que acabou saindo, e aí a gente teve a oportunidade, por já ter um ótimo relacionamento com o proprietário do imóvel, pô, a gente pegou. Então a gente simplesmente anexou essa parte do salão onde era a hamburgueria. A hamburgueria acabou saindo tudo de lá e ficou só a cozinha da uhum. hamburgueria, né? Conectou, pô, a gente fez um salão, a gente fez um deck, e aí Eu vi, isso ficou já, bem bonito. e aí isso já deu assim um impacto de imediato. Isso foi em dezembro. E a gente já, pô, dobrou, quase triplicou o fornecimento simplesmente Só pela essa só mudança por de... essa mudança. Tipo, tinha cliente do bairro assim que passava enquanto a gente estava fazendo a obra. Ah, o que vai abrir aí? Não, não, a gente só tá aumentando. Ah, mas vocês já tinham? Aí ele O cara meio que não virava o conhecia, né? pescoço assim para ver ali. Nossa, eu nunca tinha visto. Legal. Então isso já foi um negócio muito legal. E rapidamente ficou pequeno de novo o espaço, É porque porque você criou uma oferta que a região precisava, né? sim, a gente sentiu isso. E aí, agora, há uns 2 meses e pouco, a pessoa que estava em cima na residência também Saiu. saiu. E aí a gente já imediatamente conversou com a proprietária, e aí a gente está terminando uma segunda reforma, onde a gente subiu toda a parte de estoque para o segundo andar, abriu o salão, né? Aumentou a parte interna, aumentou o deck. A gente vai fazer uma cobertura no deck agora. Uhum. E então a gente ainda tem. Tô falando tudo isso para dizer que a gente ainda tem lenha para queimar ainda Sim. nessa unidade, né? Então, por exemplo, hoje a gente não abre almoço, a gente abre só a partir de quarta-feira. Então, Ah, tem chão para queimar ainda então, aí. então tem nesse ritmo aí, às vezes um pouco lento, mas meio conservador, Conservador. mas a gente está indo, a gente ainda tem coisa para fazer lá. É uma forma saudável de estruturar um negócio, de crescer com sabedoria, com É isso. tranquilidade, né? A parte de cima, vocês pretendem subir a cozinha ou vai ficar ainda aí Por embaixo e... enquanto ainda não. Por enquanto acho que ainda a gente está conseguindo atender. A gente também, quando aumentou o salão e viu que aumentou drasticamente o número de pedidos, a gente viu que precisava num trocar estoque maior, né? e viu que precisava trocar equipamento. Uhum. Então, aí a gente trocou chapa, a gente trocou a bancada, né? Enfim, a gente melhorou a estrutura da cozinha, a fritadeira, e aí a gente viu que começou a dar uma boa vazão. Então, ainda temos capacidade de atender lá, mas eventualmente, e tomara que Vai ficar isso, pequeno, que né? isso vire um problema. O legal desse processo é entender o momento exato para fazer isso, né? Quando a demanda começa a aumentar e você tem a necessidade de ou mudar equipamentos
ou expandir o negócio, é que a coisa está dando certo. E aí tem que ter a sabedoria para poder fazer a movimentação correta. A gente sabe que tem uma galera aí que faz comunicação, tem uma porrada de marcas que fornecem produto, que falam sobre produto, Sim, sobre equipamentos, estrutura de atendimento, mas a gente tem que ter um pouquinho o pé no chão na é hora de tomar a isso. decisão de mudança, porque às vezes você faz um investimento muito grande para uma coisa que não precisaria, ou você faz um investimento muito pequeno para algo que não vai suprir aquela demanda e aí uma aplicação mal feita, É isso. né? De novo, né? Não foi nada programado assim no detalhe, mas eu acho que aconteceu de um jeito certo, Sim, né? Foi dando linha, né? Foi puxando, a gente foi dando linha, vai puxando, a gente dá mais linha. Então, e a gente está num processo ainda de aprender lá, né? uhum, Então, como eu te disse, a gente ainda tem que estar mais com as contas na mão, tá mais com o controle do negócio bem estruturado, do jeito que a gente quer. Então, acho que quando tudo isso estiver bem afinado, quando esse novo formato da loja já estiver bem validado, aí é o momento de pensar num próximo passo. e não tem nada errado. Crescer estruturado, crescer com tranquilidade, com Isso. calma, eu acho que é o melhor dos cenários, né? A galera do hambúrguer é meio louca, gosta de fazer uma loucura, mas tá no caminho certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo todo de mudança, de desenvolvimento, de criação, vocês tiveram algum erro assim muito grave que foi cometido e qual foi ele? Se tiveram. Cara, acho que a Alguma gente. coisa que vocês sentiram, É, puta, a gente errou muito nisso aqui. a gente nunca teve assim nenhum, acho que erro grave, assim, um negócio muito absurdo. Mas cara, a gente passa por aquelas descobertas, assim, de quem tá abrindo um negócio, né? Lidando com o público. Então, putz, quando vem a primeira reclamação, né? A primeira situação assim, meio de estresse com o cliente, uma avaliação ruim no iFood, você sente muito aquilo, né? No Sim. começo, não sei, se você compartilha disso. Mas aí acho que ao longo dos tempos você começa a filtrar, né? E filtrar, assim, para os dois lados, né? Então, às vezes eu já me deparei com reclamação assim no iFood que, puta, metade eu falei, não faz sentido, mas Tem coisa aqui que metade, faz pô, sentido, isso né? aqui faz sentido. E é uma informação valiosa. Exato, acho que o lance é você estar aberto para ver e conseguir filtrar, porque hoje, assim, nas reclamações, às vezes se mistura muito do gosto pessoal. Então, puta, eu gosto Uhum. de um hambúrguer grande, eu peço numa hamburgueria que o hambúrguer é menor, aí eu falo mal da hamburgueria. Mas na verdade é que aquela hamburgueria tem um produto que é diferente do Do que seu do gosto. meu gosto, é Então, verdade. às vezes isso fica muito óbvio na reclamação, mas ao mesmo tempo tem muitas reclamações que, pô, você olha, caramba, tem total razão aqui. Então, acho que você tem que ter essa maturidade, assim, de não sentir, né? Sim, sim. E ir É uma informação que é super valiosa para a gente, de fato, medir para que caminho a gente está indo e fazer os processos de correção, né? Quem hoje não lida com as referências, as reclamações ou o feedback mesmo que o próprio cliente dá, tá perdendo algo valioso, né? Porque Sim, se você pega, por exemplo, o começo desse boom do delivery, principalmente, foi ali durante a pandemia e tal. O único termômetro para saber se estava tudo ok era o retorno que você tinha do cliente. é Você isso. não podia ir na loja que estava fechado, você não tinha como ter uma exposição muito clara, porque a galera estava numa correria danada, não conseguia nem fazer muita comunicação. E isso que fez a diferença de fato para poder o negócio mudar. Agora me diz uma coisa, como é que é nesse processo? Vocês estão aí, uma estrutura bem sólida, bem tranquilo, se desenvolvendo, crescendo, e aí de repente vem alguns reconhecimentos aí, né? Foi o primeiro lugar, o primeiro do top 1 do Guia da Chácara Santo Antônio. Como é que foi participar Sim. disso? Como é que foi uma competição? Foi uma avaliação oculta? Cara, essa é uma puta parte legal também dessa experiência, né? Essas coisas inesperadas, assim, que validam, né? O que você pensou e que você planejou. Mas, pô, o do Guia da Chácara foi na época do Oscar lá, né? Eles Uhum, pegaram aquela trend do Oscar lá e soltaram lá pros seguidores as categorias, né? uhum.
do bairro, então padaria, hamburgueria, não, e abriram uma janela ali de tempo e deixaram o Foi pra pessoal votar. votação. Puta, legal. E a gente, pô, falou, achou legal, vamos participar, mas a gente tá no bairro do Sampa, né? E sabe, pô, Uhum. que os meninos também são super, né, engajados nas redes e tudo mais. Mas aí, para nossa surpresa, a gente ganhou ali nos votos ali, né, dos seguidores e foi bem legal. Esse é um tipo de página que é do bairro, né? Sim. Que, putz, é na veia, ó, assim, ó. É Ó, quem tá ali é no dia a quem tá dia, ali, né? né? O cara posta, você realmente vê, tipo, a galera vai mesmo. Então, muito legal. Da Veja foi um negócio assim, cara, que, putz, quando a Veja fez a primeira matéria deles, a gente ainda era lá na portinha, né? Bem no começo mesmo. E eles chamaram no Instagram pedindo contato. O rapaz que cuida do nosso Instagram também passou o meu contato para a pessoa. Ela mandou uma mensagem para mim pedindo autorização para mandar um fotógrafo lá para fazer uma matéria. Falei, não, pô, legal, mas pô, quando vocês vão, né? Uhum. Para fazer a matéria e Dá uma tal, preparada em né? tudo, né? Não, não, a gente Oi, já. Veja, por favor, passe o meu contato, tá? Não, a gente já foi. A gente já foi. É só mesmo para fazer as fotos. Então eu falei, cara, que legal, meu. Tipo, por isso que os caras já Isso. vieram. Quando é uma parada assim, real mesmo, os caras vão, fazem Sim. uma avaliação oculta, é da hora, né? Pô, veja todo mundo, assim, no meio é comum, né, entre os Sim, amigos, pô, sim. e aí, pagou quanto pra Não, mas sair? Cara, eu tava pô, falando mais cedo negócio hoje sobre sério, isso. meu. Tem, de fato, assim, tem alguns rankings aí que são pagos mesmo. E aí, você tem que pagar X para participar do É, ranking. Eu entendo que, assim, e até me coloco na posição de nós que somos comunicadores do segmento, é super importante, porque cara, de uma certa forma, é a nossa forma de conviver, é a nossa forma de receita. sim, Mas eu acho muito mais válido para uma criação de conteúdo, por exemplo. Eu quero criar um conteúdo. Alisson, ó, é o seguinte, eu vou te contratar, você vai lá, a gente vai fazer um vídeo da casa com você, que é uma pessoa influente do mercado e tal, ou você que é uma pessoa pública do mercado, a gente vai fazer e tal, beleza. Agora, para um ranking, onde a gente vai falar sobre, a gente vai expor para o nosso público que o A, o B, o C e o D são os produtos de qualidade em categoria, é algo, na minha opinião, é algo sim, muito delicado. É algo que de fato deveria ser assim. Eu vou chegar, eu vou provar ocultamente, eu vou avaliar os critérios do produto e aí eu vou ranquear de acordo com a qualidade que foi apresentada. Porque sim, às vezes tem uns que rolam que, cara, a gente sabe que é pago e fala que não é, mas é. E tem uns que rolam que são realmente essa avaliação sim, oculta mesmo. Eu lembro uma época, eu tinha um amigo que a gente saía muito aqui em São Paulo. E, putz, foi quando eu morei no Rio por muito tempo e vim em 2014 para São Paulo. E foi a época que eu mais conhecia a vida noturna assim em São Paulo. Barzinhos, baladas, restaurantes, muita coisa mesmo. E aí tinha as épocas do comida de boteco, né? sim, Nossa, cara, olha isso. E aí a gente fazia o circuito do comida de boteco e a gente fazia umas resenhas lá e tal. E toda vez que a gente ia num bar, ele falava pros caras que eu era o jurado oculto do comida do boteco. Aí às vezes eu saía pra ir no banheiro, ele chamava o garçom de lado que tava atendendo a gente, ó, aquele maluco ali é jurado oculto. Você viu que ele tava tirando a foto aqui, não sei o quê? Aí o cara nem tinha visto nada. O cara é mesmo, não, vi. Então, ele é jurado oculto do comida de boteco. Tu manda caprichar no negócio dele lá, hein? Aí os caras mandavam porção, mandavam uma porrada de coisa, a gente provava o negócio. E eu nem tinha né? Aí depois ele falava, eu falava, mano, para com essa bagaça. Mas é muito disso. é, Porque a dinâmica da campanha deles é isso: tem o voto oculto e tem o jurado que vai lá de forma oculta. O negócio se torna mais verdadeiro, mais real, e a, sim, e a indicação ela tem maior validade com o público que você comunica. Porque já pensou você fazer um ranking de um negócio pago e chegar lá, o teu ouvinte, o teu público tiver uma experiência ruim? é isso. É horrível. É isso e quando é assim, pra gente, cara, é um negócio que é uma validação, né? Sim, sim. Até para É, quem é tem um isso. negócio, né? Porque É, você sabe, é pô. uma validação real, né? Mano. Porque, pô, a gente teve essa matéria na Veja, depois a gente saiu naquela edição, né, especial deles, que é Comer e Beber. Sim. Depois teve o Paladar, né, numa coluna do Fred Sabag, que é que eu
acabei conhecendo aí depois que eu entrei nesse mundo, cara super conceituado, né, falando. Então você é de novo, né, que a gente falou mais cedo. É, você vê tudo que você imaginou, pensou, sendo validado ali, né, pô, de uma forma pra gente muito gratificante. Então é um negócio que a gente encara, pô, ajuda a gente, traz cliente, Traz motivação, porque você sabe que mas você tá no caminho mas é certo. isso, cara. Acho que é um negócio que traz muita motivação Legal. de validar, assim, Uhum. que você, que o caminho que a gente está escolhendo é o certo. Bacana. É isso, eu acho que o recado tá dado. Vamos começar a fazer os rankings sem cobrar, galera. Eu sei que o dinheirinho é bom, mas a verdade é melhor ainda. Aliás, falando o do Fabrício também, cara, muito legal. Uma surpresa pra gente quando a Quando gente saiu, né? saiu e quando a gente foi indicado no prêmio, né? Um Da baita hora. evento que ele fez lá. Foi da hora, eu fiquei sabendo. E assim, cara, coisas que realmente a gente não imaginava nesse pouco espaço de tempo. Uhum. E tem coisa nova chegando aí, né? Tem uma marca nova chegando, que é a Isidor. O que, É, que é a Isidor? o Conta aí pra ele. Isidoro já tá rolando lá. O Isidoro, na verdade, é uma brincadeira Ah, tá. que a gente fez, né? Quando a gente começou, quando a gente falou, pô, porque assim, conforme a gente foi crescendo e tendo mais estrutura, o conceito não muda assim em linhas gerais, né? Então a gente, puta, não vai ser uma casa que vai ter 15, 20 hambúrgueres, mas a gente principalmente aumentou um pouco mais a nossa linha de lanches, né? Então a gente Uhum. tem ali o X-Burger, X-Bacon, X-Salada e a gente brinca com a linha da Fire, assim que eu chamo. Então tem o Fire Chicken, Fire Blue, Fire Relish, o Fire Classic. E aí a gente, conforme foi aumentando um pouco a linha de lanches, aumentando um pouquinho assim, mas sempre discreto para não fugir desse conceito, acompanhamento, a gente tinha de sobremesa o meio tradicional ali de hamburgueria, brownie e pudim. E aí, pô, sempre pediam milkshake, pediam sorvete. Então a gente fez uma parceria legal com vocês podem falar, Pode, sem problema com não. o pessoal da Eskimo House, que, que fazem um trabalho bem legal assim nessa linha de sorvetes. E aí a gente testou com eles, e colocou o milkshake, né? E o pessoal começou a gostar e a gente falou, cara, vamos fazer uma brincadeira, na verdade, com a questão do sorvete, a nossa marca. E aí a gente falou, pô, vamos fazer a Ice Door, né? Então é basicamente o mesmo logo, né? Só que Uhum. azul, Azul. a chave, né? Do vira azul também. E aí a gente fez uma brincadeira mesmo. Só que aí agora, como a gente aumentou o espaço, né? A gente vai fazer ela se materializar lá, a gente vai fazer um cantinho lá dentro da hamburgueria, né? Imitando aí um pouco a casinha de sobremesa do McDonald's. A gente vai ter um cantinho lá separado da Isidore, e aí a gente já com essa ideia na cabeça, a gente também botou para rodar uma linha de sorvete. Então a gente faz o sorvetinho num potinho já fechado, né, lacradinho, Uhum. tipo dessas marcas legais Uhum. que vendem no mercado e tudo, mas já com o logo da Isidore Já em, virou um produto em e uma 5 marca dentro sabores do, e já dentro do virou um negócio. produto, a gente já registrou a marca também. Legal. Então agora com esse espaço aí, a ideia é dar mais vida para ela, dar mais pista aí para ver como ela anda. Pra você ver, né? Quando o negócio começa bem estruturado, bem organizado e vai crescendo com maturidade, com tranquilidade, eu acho que não necessariamente precisa ser essa coisa, sabe? Essa coisa louca. Sim, Vamos lá, os 300 para guerra e tal, tudo mais. Mas quando você faz com tranquilidade, te abre um leque, uma segurança e uma estabilidade muito grande para de fato você puta, ousar em coisas novas, né? Eu te exatamente falo assim, isso. o Ice Door hoje, ele pode já, de repente, assim, pensando o conceito do que você explicou, ele pode virar um negócio até fora Sim, a parte, né? a parte, é uma É, operação, por exemplo, num shopping, numa praça de alimentação, ou uma operação independente em outra região, e aí
uma linha de distribuição, já que você já tem o produto pronto ali, de repente em outras operações como distribuição, ele Sim. pode se tornar a sobremesa de outras hamburguerias. Então, cara, aí abre um leque gigante e Sim. você fazendo tudo com tranquilidade. É isso. Bacana. Às vezes as coisas vão se mostrando, né, no meio do caminho. O próprio processo, quando ele é bem feito, ele se expande, né? Então, ele vai expandindo e vai trazendo novas oportunidades e possibilidades, porque a base ela é muito sólida, ela é muito firme. Sim. E aí te permite dar uma ousada. Cara, bacana conhecer tua história. Obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Tem um presentinho nosso aqui que eu gostaria de te entregar, né? Que não pode faltar. Presentinho aqui dos nossos parceiros. Queria aproveitar e te convidar para você deixar aí o Instagram da casa, falar um pouquinho onde que é, como que funciona, quais são os dias que tá lá funcionando. Cara, o Instagram é o @firedoorburger. A gente tá lá na Chácara Santo Antônio, perto do metrô Borba Gato ali, perto do Shopping Morumbi. De metrô é facinho para ir para lá, então. Nossa, na frente. Nossa, que bom. Ó. A gente, como eu disse, tá abrindo ainda de quarta a domingo pro jantar. Cara, pô, um prazer enorme estar aqui. Realmente, acho que tem sido muito... Uma das coisas que tem sido mais legais aí dessa aventura é conhecer esse mundo, né? Pode falar esse tanto de maluco. Não, cara, mas não, vocês estão de parabéns, porque assim, quando você tá só cliente, né? Você nem imagina, cara, a indústria que é isso, né? O quanto de gente que tá trabalhando em várias partes diferentes desse ecossistema, né, cara? Verdade. E como todo mundo de verdade tenta se ajudar. Então, acho que o recado é mais um agradecimento de verdade pela oportunidade de estar aqui, por ter gerado um interesse de vocês conhecerem um pouco mais da nossa história. Estamos engatinhando aí, aprendendo. E hoje foi mais uma aula e vamos em frente. Obrigado de coração. Eu acredito que vai ter uma galera aí que vai também poder extrair lições valiosas, né? A gente fala, tem sempre muito essa questão da história de superação. Comecei eu, a mulher, o cachorro, um cartão de crédito e uma dívida e tal, mas Sim. o começar correto também, ele na verdade é um dos melhores exemplos a ser seguido, né? Fazer um bom planejamento, entender qual é o seu mercado, o seu público, entender a sua comunicação, o que você quer entregar, qual o propósito do seu negócio. Parece ser muito genérico, muito simples assim de se falar, mas quando a gente senta para desenhar isso de fato, é um pouco mais complexo. Sim. Mas é necessário de ser feito, né? Se você não está disposto, por exemplo, a gastar um tempo aí para desenvolver aquilo que pode transformar a sua vida, cara. Sim. Eu acho que tem que pensar bem se vale a pena empreender ou não. E acho que por fim valorizar todo mundo que de alguma forma te ajuda nesse caminho. Então, tem muita gente ingrata na rua. Como eu te disse, essas pessoas que eu mencionei, mais nossos funcionários, nossa gerente, o cara cuida do Insta, tem um cara aqui que eu esqueci de falar, o Cauê do Central do Hambúrguer, cara que ajudou a gente pra caramba, né? Gente boa demais. De fornecedor virou um amigo. Essa semana eu vou estar com ele lá. Vou conhecer a casa nova, tá mudando lá, agora tá com puta de um galpão ele me lá. falou. Então acho que, cara, muito provavelmente vou até esquecer alguém aqui, já peço desculpa, mas, cara, acho que isso é muito importante, valorizar, porque muita coisa acontece no caminho que cara, um negócio meio, tipo, fora do... Cada um chama do que quiser aí de acordo com a sua crença, mas acho que é muito importante valorizar isso. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né, cara? Então, essa pegada mesmo. Bom, obrigado mais uma vez. Queria convidar você para ir lá pertinho do metrô, ir lá na Firedoor conhecer. Segue eles também na rede social. Já vou me fazer o convite de ir lá conhecer também em breve. Tá? Já a gente está alinhando umas loucuras aí, né, legal. Johnny? Vamos... É da hora a casa lá, dá pra gente fazer aquela parada que a gente tá pensando aí, tacar fogo lá e chamar o bombeiro. Brincadeira. É a casa de você. Vai ser uma Mas honra. vamos marcar pra gente ir lá de verdade conhecer. Quero convidar também você que tá aí, cara. Vai lá, segue lá. Segue os nossos parceiros também aqui que dão essa força pra gente fazer isso aqui acontecer. Valeu ao time da Recri pelo dia de hoje. Tamo junto mais uma vez.
Beijo no cangote. E você também, sua lindeza de casa, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando essas histórias de inspiração. Toda semana que tem gravação, velho, eu saio daqui energizado de boas ideias, de histórias de inspiração. Isso é muito bom mesmo. Eu acredito que você também fica assim, mas não se esqueça de ativar as notificações, compartilhar para a galera conhecer essa história e se inscrever no nosso canal. Segue também a gente nas redes sociais, @burrenopapo. E se você está no trânsito, está na correria, está em viagem, está trabalhando ali, às vezes no escritório, você é o cara que está lá, às vezes no... Vai lá, tem o Spotify, a gente está lá com todos os episódios na íntegra no Spotify para você poder ouvir. Eu faço isso, inclusive. Cara, eu tô pegando, eu gosto de ouvir muito conteúdo, né? E eu tô pegando o hábito de me ouvir de novo. Então, porque teve uma época que no começo, então, cara, eu queria ouvir e ver todos os episódios. Aí depois deu uma saturada. Aí agora tá voltando de novo. É legal, tem umas conversas que são legais de revisitar de tempo em tempo. Às vezes eu pego um episódio lá de trás, eu vou ouvir de novo para lembrar algumas coisas. É bem bacana. É legal. Mas é uma ferramenta muito boa. Eu faço isso no trânsito. Tenho ouvido bastante. São Paulo ajuda, né? Obrigado, São Paulo, por tanto trânsito que a galera dá tempo de ouvir o Spotify. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Obrigado a você que está por aqui mais uma vez. E até a próxima. Valeu. Obrigado.